E quem não gosta da primavera, né? Especialmente aqui em Blumenau, né? Durante um breve período de tempo, a gente caminha pelas ruas e se depara com o colorido das árvores, as flores. Eu adoro a primavera, mas assim, ó, apesar da beleza da estação, nessa época se intensificam os casos de alergias respiratórias. Eu que tenho rinite, vou aí uns 2 meses espirrando. É bastante comum na minha vida a partir de agora acordar um pouco mais irritada, espirrando, à noite também, a gente fica um pouco mais trancado, assim, com dificuldade para respirar, né? E olha só, a gente, claro, vai falar sobre esse assunto e para a gente entender um pouquinho como que essas alergias ocorrem e como que a gente pode amenizar os sintomas, a gente convidou a alergista Maria Cláudia Schutz. Seja muito bem-vinda aqui no Ver Mais. Tudo bem, boa tarde, Liz, boa tarde. Doutora, a gente queria entender um pouquinho, né? Isso todos os anos é a mesma coisa. Quem tem alergia já sabe, já começa a se preparar, já sabe que são 2, 3 meses que vai sofrer um pouquinho. E quem não tem também acaba sofrendo com os efeitos aí da polinização das árvores, né? Sim, isso é muito comum agora nessa época do ano, né? A polinização ela começa ali finalzinho de agosto, a gente já começa a ter um pouco dos sintomas e persiste por setembro até meados de outubro, tudo depende muito de como está o clima, né? Nas últimas semanas, os pacientes sentiram muito isso, né? A gente fala, o clima bonito, aqueles dias lindos, como você já citou, mas é quando a gente mais tem pólen, quando tem o vento que leva o pólen para longas distâncias e começa, né? Coceira, espirro, coceira na garganta. Ah, é verdade. E aqui em Blumenau, aqui no Vale, na verdade, né? Não só aqui em Blumenau, o clima é bastante úmido e aí a gente tem interferência dos ácaros, fungos também, né? Sim, aí quando não é o pólen, tem o ácaro, né? Porque no clima um pouco mais quente e úmido, o ácaro cresce e começam os sintomas também, espirros, coceiras. Então a gente precisa cuidar das duas coisas, do pólen e dos ácaros. Os sintomas são bem parecidos, assim? Confunde? Bem parecidos, confundem. A diferença é que quando a gente tem bastante sintoma por conta do pólen, temos muita coceira nos olhos, que normalmente a gente não tem tanto, e muita coceira na garganta. Quando é mais o ácaro, tem também, mas não é tão intenso. Às vezes o paciente ele não tem uma rinite o ano inteiro, ele só tem essa época do ano, então ele vai sentir muito. O olho coça, a garganta coça, isso é muito por conta do pólen. A gente sente como se o olho estivesse mais irritado, Isso, assim, né? exatamente. Aquele dia bonito, eu chego em casa cansada, minha vontade é fechar o olho, porque ele está cansado realmente por conta da alergia. Ele tende a ficar mais seco por conta da própria alergia e com isso aumenta a coceira. Tá, e aí? O que a gente faz para amenizar esses sintomas? Porque eliminar não dá, né? A gente não muda a estação do ano. Não tem como mudar a estação do ano. O controle dos ácaros é um controle o ano inteiro, né? Então, o uso de aspirador de pó, manter a casa arejada, troca dos travesseiros a cada 2 anos, né? O colchão não precisa ser com tanta frequência assim. Mas o pólen em si, o que a gente pode fazer? No início da manhã, manter a casa fechada, porque é quando a gente tem mais polinização, e no finalzinho da tarde. Então, aquela regra que a gente diz, acorda de manhã e abre as janelas, agora não é tão indicado. Eu faço tudo errado. Você aí de casa também faz errado? Gente, eu acordo, eu tava contando pra doutora aqui antes da entrevista. Eu acordo e já vou abrindo a janela. Não pode, gente. Quem tem alergia não deve por conta da polinização de agora, manhã, né? na época da primavera, não. Então, mantém a casa fechada no início da manhã, no meio da manhã abre, deixa aberta ao longo do dia, depois, finalzinho da tarde, fecha de novo. Porque senão o pólen entra dentro de casa e tu vai ter os sintomas quando tu entrar em casa. Agora, quem tem aquela pessoa que tem uma alergia mais severa, aí não tem jeito, vai ter que ir para o médico, às vezes até fazer uso de algum medicamento para poder ter qualidade de vida, Exatamente, né? Aí procurar, né, o alergista para fazer o diagnóstico do que é realmente alergia possível, com os testes alérgicos, os exames de sangue, a gente fazer o diagnóstico e passar o tratamento. Né? Tem tratamento medicamentoso, tem tratamento com as vacinas, que são muito conhecidas aí, mas são formas que a gente tem de diminuir a sensibilidade e melhorar a qualidade de vida do paciente. Tá aí o nosso recado, então, doutora, seja muito bem-vinda sempre Muito obrigada. Ver Mais. Uma boa tarde, uma boa semana. Tá bom, para você também. Até mais. Tchau. Tchau.